O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, diante do Evangelho que nós ouvimos hoje, é interessante nós fazermos uma pergunta, para nós mesmos. Como é que seria a nossa postura diante da pessoa do Cristo, da sua presença, da sua manifestação? Digo isso diante daquele pensamento que é comum. Há quem tente defender os mestres da lei, os fariseus, os escribas, os sumos sacerdotes, se colocando no lugar deles, mas se colocando no lugar deles como pessoas cegas, ou seja, dizendo: será que se eu não fosse o mestre da lei, um fariseu, um sumo sacerdote, enfim, será que se eu não fosse um judeu que tivesse vivido naquele tempo de Jesus, será que eu também não teria crido, teria duvidado? Porque hoje é muito fácil, etc, etc, etc. Como se fosse justificável o fato destes homens, que eram doutores da lei, mestres, versados nas Sagradas Escrituras, como se fosse desculpável este fato deles não terem reconhecido o Cristo. Então, a gente acha que é como se eles não tivessem nenhum meio para conseguir distinguir o Cristo, o Messias, de qualquer outro charlatão. Uma mentira enorme. Porque quando a gente considera as coisas desta maneira, a gente admite como pressuposto, sem que percebamos, que Deus é um homem sacana, que brinca com a gente, que faz hora conosco. E não é assim. Deus ele não brinca com os seus filhos. Deus ele tem um desejo, e esse desejo é sério, é grave. Aquilo que Deus, a missão que Deus estabeleceu para si com relação a nós, ela é uma missão grave, porque ela tem como finalidade a reerguer um ser humano decaído, a devolver à vida aquele que está morto. A missão dele é fazer aquilo que o samaritano fez. Pegou aquele homem que estava quase morto no meio da estrada. Aquele que está diante de um caniço, de um graveto, que está quebrado, que está pendurado, que está diante de uma vela que não tem a sua chama mais, mas tem uma faísquinha ali que fumega. Ele está diante disso. Ele veio para devolver a integridade, devolver a luz, devolver a vida lá àquele samaritano que estava caído, quase morto na beira da estrada. Sabendo ele como nós funcionamos, como é o nosso esquema, Deus ele que nos criou, então ele vai respeitar o nosso funcionamento. Ele que é o PhD em como lidar com o ser humano, evidentemente. Sabendo como nós somos, sabemos que nós somos lentos, sabemos que nós somos teimosos, sabemos que nós somos inteligentes, nós somos seres racionais e precisamos sim exercitar nossa racionalidade. Então Deus ele começa a dar sinais. O Antigo Testamento está repleto de figuras tipológicas de Cristo, de profecias que falam de figuras misteriosas, o Filho do Homem que desce do céu de Daniel, o servo sofredor de Isaías, está lá no Antigo Testamento. O povo tinha contato com isso, qualquer um que frequentasse a sinagoga tinha contato com isso, muito mais os mestres da lei, os escribas e os fariseus. Muito mais eles tinham contato com isso, porque eram estudiosos das Sagradas Escrituras.
É lamentável, não é? Que nós nos deparamos então com essas pessoas que ainda, né, continuam diante do Cristo que aparece para eles, correspondendo a todas as profecias do Antigo Testamento, como a concretização de tantas e tantas figuras passadas, como a prefiguração de Jonas, a concretização daquilo de que Jonas era somente um ideal. Ainda assim, o povo não acredita. O povão acreditava. O povo mais simples tendia a acreditar. Mas os sumos sacerdotes, a classe dos letrados, não cria. E aí vem esta fala absurda, né, desses mestres, dizendo: mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Poxa vida, a fama de Cristo já havia se espalhado, todo mundo já tinha ouvido falar dos sinais, dos milagres que Jesus Cristo já havia realizado. Ainda assim eles estão querendo um sinal. Que sinal que eles querem, afinal de contas? O que eles ainda desejam? E, desafortunadamente, são chamados por Jesus uma geração má e adúltera. Está dizendo, essa geração má e adúltera busca um sinal. A maldade aqui é algo terrível, né? Constatar que esses homens são maus, né? Porque há uma diferença clara, né, entre o ignorante e o mau. O ignorante, às vezes ele erra porque ele não sabe. Ok, ele é desculpável. Mas o mau não. O mau, ele implica ali uma certa vontade, uma certa consciência. Ele é empedernido, ou seja, ele está mergulhado ali, chafurdado no mal ali, nas suas práticas viciadas, na corrupção. Ele não tem ímpeto, não tem ânimo para levantar, para se reerguer. É igual aquela passagem em que uma senhora pergunta para Santo Tomás o que ela precisava para ser santa. E ele diz para ela: precisa querer. Falta para esses homens o básico, eles não querem deixar de ser aquilo que são, infelizmente. Então ele vai dizer: não vai ser dado a vocês nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque Jonas ficou 3 dias na boca da baleia, e eu ficarei 3 dias no seio da terra. Aquele que veio anunciar a salvação, a libertação de um mal tremendo, Nínive seria destruída. Jonas vem anunciar a possibilidade: olha, vocês estão caminhando para a destruição da cidade, mas Deus, na sua infinita misericórdia, vai livrar de vocês, né? Pode livrar vocês disso. Então eles vão, se cobrem com sinais de penitência, sem briga, sem discussão, sem questionamento, né? Cristo é a mesma coisa, só que em vez de anunciar a salvação somente para uma cidade que seria destruída, ele vem anunciar a salvação para a humanidade, que também estava prestes a ser destruída. E ele vai dizer, né, o último sinal, o grande sinal dele, é que ele ficaria no seio da terra, que ele morreria. Ainda evoca a cidade de Nínive como juíza, aquela que julgaria o povo de Israel, o povo judeu. Os pagãos julgariam o povo judeu, porque eles que tiveram todas as promessas, eles que foram preparados para acolherem um Cristo, rejeitaram Cristo. Em contrapartida, os pagãos, com muita facilidade, reconheceram ele como Deus, né? O centurião romano, né, vai dizer para Cristo, a filha do funcionário estava doente, ele vai dizer: mestre, faz alguma coisa, né? Está lá quase morta, etc. E aí ele vai dizer ainda para Nosso Senhor: não vá na minha casa, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizer uma só palavra e ela será salva, né? E o meu servo será salvo. Então acontece um milagre, né? Ele é curado, enfim, é restabelecido. Aqui vai dizer ainda que a rainha do sul se levantará contra essa geração, porque só o fato dela ter ouvido a sabedoria de Salomão fez com que ela se arrancasse lá da Etiópia para vir até Salomão e continuar ouvindo a sabedoria de Salomão. E Cristo vai fazer questão de salientar: aqui está quem é maior do que Jonas e do que Salomão. Ele não é profeta meramente, não é patriarca meramente, ele é Deus Todo-Poderoso, que veio aqui ele mesmo reunir o rebanho, reunir debaixo das suas asas aqueles que estavam perdidos, os perdidos da casa de Israel, e não seguiram. Portanto, não nos deixemos enganar, não pensemos nisso, né? Não achamos que Deus é sacana, não. Deus, ele dá os sinais. Nós recebemos sinais. Temos a Sagrada Escritura
temos alguns momentos, é possível a gente perceber isso na nossa vida, alguns momentos em que claramente foi a mão de Deus que estava ali, nos impedindo de fazer isso ou aquilo, ou nos favorecendo aqui e acolá. Tudo isso para que nós crescêssemos, para que nós tivéssemos fé. Sem fé, que será de nós? Sem fé nós não somos nada, sem fé nós não alcançamos nada. Sem a fé, a salvação nunca vai entrar dentro dos nossos corações. Que o Espírito Santo, que inspirou essas Sagradas Escrituras, possa iluminar a nossa inteligência, convidando a nossa vontade a seguir a Cristo, possa fazer com que a fé cresça cada vez mais em nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém.